Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do Café com Segurança! O Kleber voltou! E não trouxe pão de episódio. queijo, fica o Não. protesto registrado. Fica o protesto. Pô, faz tempo que a gente não come pão de O queijo. Kleber tava de férias, né? É verdade. Não, só que não, Tá só que não, dodói. só que não. Estávamos tratando da saúde, galera, e é muito bom estarmos de volta, estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, ele é mentor, ele é investidor, Adalberto Beaja, Vamos animar! o mestre sem cerimônias, Cristian Brisval, Fala, guerreiros! nossa mente brilhante, ele, Thiago Pavani. CT Hub oficial. Cadê Palminha, Thiagão? E o nosso convidado mais do que especial deste episódio, Fabiano Sabatini, está conosco da Intel. Grande Fabiano, obrigado pela tua presença aqui conosco. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que eu acompanho já de longa data o trabalho de vocês, sou fã aqui do trabalho de vocês. Desde o começo, até na pandemia, tinha bastante episódio, né? Então, consegui aprender muito com vocês, né? Da área de segurança, eu venho da área de tecnologia. Então, é muito legal estar aqui com vocês hoje, poder fazer esse bate-papo. Falando bastante episódio, que episódio é hoje, hein? Hoje é o verdade, episódio hein? de número 544, mais conhecido como o 544º. E hoje... É aniversário do Thiagão! E o ano de CT, hein? 72 anos. Não, E um ano de mentira. CT, exatamente. Olha que presente pra você ganhar. Um ano de casa. É isso aí. Parabéns. Melhor presente que Parabéns, esse não tem. Thiagão. E Boa, Thiagão. Adalberto, o pessoal no chat estava querendo, relembrando das nossas frases Caraca, do Café com hein? Segurança. Temos frase do Adalberto? Tem momentos icônicos dessas frases. Tem. Já foi melhor, estamos tentando recuperar o ritmo, mas é aquele negócio. A galera fala que o tempo resolve tudo, mas se depender de SLA, nem sempre. Cri, cri. Pô, tanto tempo sem marcar. Cara, deixa eu contar um negócio. não, ele- eu falei Quando essa- você tem que ó, explicar a frase, é já porque tem ferrou, algum problema, deu ruim. entendeu? Mas ok, eu só quero fazer uma justificativa. Faça. Eu contei pro Fernando só, ele deu risada. Essa foi boa. Tem algum SLA para ter frase aqui? SLM. Serve, você dá Eu também não vou. O Só deu SLM de risada. resposta, né? De O conta Fernando resposta. só deu risada, aí eu achei que Aí ia ser fica a boa. dica do livro, né? SLA, SLM. Exatamente, Fernando Só, escrito Michel pelo Pípolo. Fernando. Só que fica, tem a venda aqui no CT Hub. Então, vem visitar o CT Hub, que aliás é o maior hub do mercado de segurança da América Latina. E o Thiagão vai falar o porquê você tem que viver aqui dentro do CT Hub, meu amigo. CT Hub, cara, é o Não, maior... não, fala direito. Vamos lá, Thiagão. vamos lá. Sem palminha não dá. CT Aê. Hub, é isso aí, é o maior showroom de tecnologia e segurança da América Latina. Aqui a gente tem parceiros estratégicos. Se você precisa de um projeto integrado de segurança, vem aqui, estúdio de podcast, sente gravação, showroom, Cowork. vem conosco, cowork, eventos. Todo mês tem um evento especial aqui, voltado para verticais. O último foi de transporte e logística, o próximo será de indústrias. Então, venha conosco. A Se você casa tem- do gestor de segurança. É a Se você casa do vir gestor. de Hoje você segurança. dá um abraço no Thiagão de aniversário. Exatamente. É isso aí. E segue a gente nas redes sociais, Instagram, @CTHubOficial e também @SegSummit oficial, meu amigo. Sam. SegSummit é simplesmente o maior evento do mercado de segurança, é o Summit. Fala mais pra gente do SegSummit, Cris. Dia 22 de outubro, no Distrito Anhembi, 170 expositores, Thiago Nigro, Samuel Rosa, vai ser incrível. Todo mundo convocado, não é nem convidado, convocado, segsummit.com.br, só fazer inscrição lá. E pra terminar o merchan, Porra. Sabatini, meu amigo, se você não tá inscrito no canal do YouTube, se inscreve agora no canal do CT, dá o like, senta o dedo nesse like e compartilha com todo mundo pra sua avó, sua tia, aquela ex-namorada que fica te enchendo o saco. Manda pra ela também pra assistir esse conteúdo que é riquíssimo, que ele vai ficar bastante feliz com isso também. Bora lá, galera! Sabatini, conta pra nossa audiência um pouquinho da tua história, da tua trajetória e da Intel. Legal. Eu acho que primeiro eu vou começar com um ponto bem básico aí, né? Acho que eu sempre fui da área de tecnologia, sempre fui amante da tecnologia, né? Foi aquela criança desde pequeno, conseguia brincar com coisas tecnológicas, ganhava brinquedo, desmontava para ver como é que funcionava. Sempre tive essa veia mais de tecnologia, né? Eu vim de uma família um pouco mais simples, então eu estudei em escola pública, consegui ir atrás dos meus objetivos através do que estava a meu dispor. Então, eu fui fazer Senai de tecnologia, fui fazer curso técnico no NETEC, né, na época da ET. Eu sou do Grande ABC, né, eu nasci em Santo André, hoje eu vivo em São Bernardo do Campo, aqui da Grande São Paulo, né, para quem é fora de São Paulo. E aí eu consegui entrar na FEI, que eu sei que é uma das faculdades que o Kleber fez também. Então, eu consegui fazer engenharia na FEI.
E na sequência, no meio da faculdade, eu consegui entrar na Intel como trainee, né? E daí eu consegui entrar um pouco mais na área de tecnologia aplicada, né? Antes até da Intel, acho que vale um ponto aqui, na área de tecnologia eu consegui trabalhar em algumas indústrias diferentes. Então eu trabalhei numa indústria química, eu trabalhei na área de computação, eu trabalhei na Bosch por um período. Então eu consegui somar alguns conhecimentos que eu acho que foram muito válidos para minha carreira a partir do momento que eu acabei entrando na Intel, né? Depois fiz MBA em gestão estratégica de TI e um pouco mais recente fiz um MBA de Data Science Big Data, que acho que agregou muito valor até da evolução que a Intel que a própria indústria está passando, mas a própria Intel, acho que agregou muito conhecimento para eu entrar em algumas verticais diferentes, né? Então, assim, com essa experiência que eu tive, né, em várias indústrias, vários segmentos, eu consegui trabalhar. Eu estou na Intel já há praticamente 18 anos. Ele começou na Intel com 13 anos. É, isso aí. Só que eu tive a felicidade, como a gente fala, de ter vários empregos dentro da mesma empresa, né? Eu fui migrando de áreas diferentes. Eu comecei numa área mais focada a PC, né? A área de engenharia mesmo, né? Olhando como funcionava o dispositivo, testes de térmico, testes elétricos. E aí eu passei para uma área de desenvolvimento de produto, mais de pré-vendas, né, de engenharia. Depois eu passei para uma área mais de negócio, mais ainda voltado ao mercado de PC, né? E depois eu entrei numa área de dados, né? A Intel divide mais ou menos em duas partes, né? Uma área que a gente chama de PC-centric, que é onde a gente olha toda a parte de PCs, e uma área que a gente chama de data-centric, onde a gente olha tanto a parte de infraestrutura de data center, cloud, AI, IoT, uma área que olha muito mais a tecnologia aplicada, né? De uma forma geral, não computador tradicional. A partir do momento que eu entrei nessa área de dados, eu não saí mais, porque é uma área, do meu ponto de vista, apaixonante de muitas oportunidades, né? Em algum momento a gente estava discutindo, eu tinha que escolher entre me aprofundar em infraestrutura data center ou me aprofundar na parte de soluções, né? Que até então a gente olhava para IoT, soluções aplicadas. E a parte de soluções sempre gostei muito mais. Não é que eu gostei muito mais. A tecnologia ela é toda conectada, né? Você não consegue tirar a infraestrutura da aplicação. Mas eu gosto muito de ver a tecnologia aplicada no segmento, resolvendo problemas das verticais, né? Então, quando a gente olha para a área de saúde, por exemplo, a gente vê a tecnologia resolvendo problemas complexos da medicina. A gente olha para a Smart City, segurança. E um dos lados que eu consegui me aprofundar foi a parte de Smart City, Indústria 4.0 e segurança e vigilância. Então, mais ou menos em 2018, eu criei um dos primeiros planos que a gente teve do Brasil para a gente se aprofundar no segmento de segurança e vigilância, né, 2018, 2019. E aí eu criei esse plano, apresentei para a diretoria e a gente conseguiu aprovação para se aprofundar mesmo na vertical, né? E aí sim eu comecei a atuar mais com a minha equipe diretamente nas verticais, diretamente no segmento de segurança e vigilância. E existe um mundo de oportunidades. Vocês estão muito mais tempo no segmento, sabem disso, né? Mas até então eu estava mais na área de tecnologia. Eu vejo que existe muita tecnologia ainda a ser aplicada nesse segmento, né? E está avançando rapidamente, né? Então, vamos falar um pouco mais à frente aí sobre as tecnologias, né? Mas eu acho que é um momento muito interessante para profissionais de tecnologia trazer o que tem de melhor para o segmento de segurança e vigilância. Acho que o segmento precisa cada vez mais de tecnologia e muitas coisas que para nós, às vezes, na área de tecnologia já está resolvida há muitos anos, algumas vezes é novo para a área de segurança. Então é muito legal ter esse bate-papo, trazer essas inovações e ter essa conversa para o segmento. Né? E como que foi essa visão de olhar para o mercado de segurança? Isso foi uma tendência da Intel até mundial ou algo que começa aqui no Brasil? Como foi isso? Existe, na verdade, existe um paralelo, né? Porque, primeiro que um dos motivos a gente acabar entrando nesse segmento não só pelo segmento, mas pela tecnologia. Quando a gente olha na evolução tecnológica e aplicação, a gente vê que cada vez mais a parte de AI aplicada, visão computacional, que a gente chama de Video AI, é onde você tem uma criação de dados massivo e onde você precisa de bastante processamento. Né? Então, por largada, já é um segmento onde você tem muitos dados sendo gerados, sendo processados, né? A parte de vídeo. Quando a gente olha o vídeo AI aplicado, essa é uma vertical que utiliza muito vídeo AI aplicado. A gente vê o vídeo AI na indústria 4.0, em vários segmentos especializados, trazendo melhorias operacionais. Só que quando a gente olha para segurança e vigilância, são milhares de câmeras. A gente tem um número que existe mais ou menos 1 bilhão de câmeras no mundo conectado. Né? 1 bilhão de câmeras IP. Né? E é um universo onde o dado em si ele precisa de muito processamento. Então,
por si só, a gente começou a se aplicar em Video AI. Video AI é um segmento que naturalmente, para a segurança e vigilância, não vou dizer que é o carro-chefe, mas é uma das tecnologias principais aí, aliado ao gestor de segurança, né? Então, a gente começou, globalmente, a gente lançou um toolkit, uma ferramenta para acelerar sistemas de visão, chamado OpenVINO, em 2018, mais ou menos. De lá para cá, a gente vem trabalhando com parceiros de Video AI aplicado, né? E aí em si, o global já estava olhando um pouco para essa vertical. Eu peguei um pouco de carona para os grandes parceiros globais da Intel, né? Foi até mais fácil nesse sentido. E eu trabalhei os parceiros locais que não tinham esse acesso do global. Então, fizemos esse paralelo. Quem do global, que está caminhando bem aplicado ao nosso segmento da América Latina, que a gente pode acelerar. Quem do local não tem esse acesso, que a gente vai dar esse acesso. A ferramenta, a tecnologia, a testar o que está vindo pela frente, para colocar eles em pé de igualdade com esses globais, para a gente poder desenvolver o mercado local. Então, foi meio que um paralelo que aconteceu, né? Mas foi muito legal começar essa vertical aqui da Intel, Brasil, né? E depois expandindo para a América Latina, que é uma vertical que a gente praticamente não olhava, e a gente começou a crescer, e hoje é a nossa maior vertical dentro desse segmento. Né? Então, foi uma história muito legal aí. Ô, Sabatini, quando a gente olha o mercado de segurança, a gente tem um mercado bastante pulverizado, né? Tem muitas empresas pequenas, o instalador, o integrador e, obviamente, os grandes integradores e tudo mais. Quando a gente fala inicialmente de AI e tudo mais, remete isso ao grande integrador. Agora, como um percentual gigante que tem dos instaladores, como eles podem se aproximar dessas tecnologias? Como a Intel consegue ajudar esse tipo de empresa e de profissional? Esse é um ótimo ponto e um ponto que eu acho muito legal de trabalhar na Intel. A Intel ela tem um perfil de democratizar o acesso à tecnologia, democratizar o acesso aos dados e poder trazer para a grande empresa o que tem de melhor, mas trazer também para um ecossistema muito amplo o que tem de melhor de tecnologia. Como é que isso funciona? Grande parte do que a gente desenvolve, a gente disponibiliza através da nossa comunidade, através de GitHub, Open Source. Então, qualquer instalador, qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento de programação, de software, consegue, por exemplo, a gente tem mais de 300 modelos de vídeo analítico, de AI, pré-treinado disponível open source. Então, se a pessoa quer desenvolver o modelo dele, eu tenho uma loja e eu quero identificar e contar pessoas. Cara, tem lá no GitHub um código pronto, ele pega aquele código, aplica e põe para funcionar. Se ele quiser montar um modelo de negócio e vender aquilo, ele pode vender, não tem um licenciamento em cima disso, né? E o que ele vai precisar para processar aquela informação? Qualquer hardware que ele tiver da Intel. Qualquer um computador, um mini PC, um notebook, ele pode colocar qualquer hardware da Intel. Eu acho que ele tem que balancear para ver quanto ele precisa de performance, mas é muito democrático. Hoje em dia, você pode comprar um PC em qualquer lugar, você está no sistema operacional, pode ser Windows, pode ser Linux também. Você entra no GitHub, tem lá os modelos pré-treinados, você integra e você tem a sua solução. Então, qualquer pessoa dentro do mercado de segurança e vigilância que tenha um mínimo de conhecimento de programação, que também o conhecimento hoje em dia está disponível, né? Se a pessoa não tem, ele pode ir atrás desses treinamentos, né? Também disponível na comunidade, adquirir esse conhecimento fazendo a jornada, né? Ele precisa ter um mínimo de conhecimento de software nesse sentido, ele consegue integrar soluções que a gente disponibiliza open source, já os modelos pré-treinados, e ele já tem um modelo dele, com uma câmera e um hardware básico, ele já começa a aplicar sistemas de AI. Sensacional. E o mercado, assim, o mercado de segurança, a gente brinca que ele não é um mercado sexy. Não é atrativo, assim, de cara, né? Normalmente os profissionais, eles vão olhar... Até o profissional de tecnologia, ele olha outros mercados. Você até fez o caminho inverso. Bom fazer o transplante no cabelo. Ele falou, quero ser mais sexy. Ele queria mais sexy, mais bonitão. Mais tal. atrativo. Funcionou? Não sei. Mas assim, você teve essa visão de olhar o mercado de segurança e trazer para dentro. Agora, quando você olha, não necessariamente só dentro da Intel, mas dentro do mercado, já que você falou do relacionamento com outros parceiros, outras grandes empresas, como você vê as grandes empresas, as grandes indústrias olhando o mercado de segurança? E aí, essa visão, no ponto, nem com o objetivo de ser romancista, ok, mas no sentido de quem, de repente, está assistindo também, que eventualmente não faça ainda parte do mercado de segurança, poder olhar o que ele pode, de repente, enxergar e os serviços dele podem fazer sentido no nosso mercado. Acho que a gente vem acompanhando uma mudança grande no mercado em dois sentidos, né? Primeiro sentido, a gente vê a questão de segurança, que até então é considerado como custo ainda por grande parte das corporações, né? É um custo
você acaba tendo que investir meio que por obrigação para manter um sistema de segurança, para manter o mínimo que você precisa de segurança e trazer alguns benefícios. A gente vê esse paradigma mudando um pouquinho para se tornar um ponto estratégico da empresa, né? E a gente vê algumas empresas trazendo a parte de segurança, de inteligência, né, como uma forma estratégica de negócio, né? Por um lado, a gente vê isso sendo cada vez mais valorizado dentro do ecossistema. Todo ano a CIA, lá na UNSC West, lança um documento que é os Megatrends na área de segurança. E acho que essa foi uma das primeiras vezes que eu vi. Esse ano eles lançaram falando um pouco disso. Uma das megatrends é essa valorização da vertical de segurança, sistema de segurança, começando a ganhar um pouco mais de corpo dentro das corporações, que eu acho que é muito interessante, né? Como que a própria tecnologia aplicada para a segurança está trazendo mais relevância dentro das organizações. O segundo movimento que eu vejo é essa empresa de segurança, principalmente quando eu vejo o vídeo AI analítico aplicado, entrando em outras verticais. Né? Porque isso é o nosso dia a dia na Intel, né, na verdade, porque a gente trabalha com clientes finais, a gente trabalha com grandes empresas, tem várias pessoas que estão lá no cliente final entendendo as demandas. Uma vez que ele entende uma demanda, a gente olha para o nosso ecossistema de parceiros e conecta esse parceiro para atender a demanda. Né? E a gente vê que grande parte das vezes, quem tem o know-how para resolver esse problema é o cara que está na área de segurança e vigilância. Porque, principalmente se for relacionado a vídeo AI, vídeo analítico aplicado, né? Para você resolver um problema de negócio, para você identificar uma pessoa numa área de risco dentro de uma empresa. Quem que tem a capacidade de desenvolver um analítico? Eu costumo dizer que as empresas de segurança já têm isso meio que de prateleira. Isso está resolvido para o sistema de segurança, né? Identificar a pessoa, área de risco, EPI, objeto, né? Tudo isso está meio que resolvido. Para algumas verticais, nem tanto. Então, a gente vai fazendo esse cruzamento das empresas que têm esse software, esse entendimento, e empresas de outras verticais que precisam dessa tecnologia aplicada, e aí não para segurança, para melhorar a operação da empresa, para trazer insights para o varejo, para identificar quem é o cliente que está lá na ponta, para identificar o merchandise para aquela pessoa, quem é aquela pessoa, né? A idade, gênero, para eu trazer uma propaganda direcionada. Tudo isso vão abrindo veias de negócio diferente do que simplesmente segurança, né? Para proteger perímetro, para proteger patrimônio. Sim. E falando de vertical, você comentou de Smart City, transporte e logística, varejo. Fala um pouquinho mais dessas soluções aplicadas, porque assim tem a parte de minimização de acidentes, detecção, de free flow nas rodovias, né? Sim, sim. A gente, até olhando para as BUs que a gente tem global, né? A gente tem uma BU que a gente chama de CCID, Cities and Critical Infrastructure, que aí essa BU, ela tem especialistas globais, né, que olham para essas verticais, entendem essas tendências para poder ajudar as empresas e os parceiros no segmento, né? Acho que essa é uma das verticais que até para nós na América Latina é muito forte, né? Principalmente por uma questão de segurança pública. A gente vê muito investimento na área de cidades para com diversas aplicações e tecnologias para auxiliar, né, o poder público e privado na parte de segurança física, segurança pública na forma geral. A parte de critical infrastructure, né, a gente olha para transporte, rodovia, empresas que têm uma infraestrutura que precisa ter essa proteção. Eu acho que legal a parte de transporte, porque o Brasil, que é a América Latina, a gente tem um berço de tecnologia até que se sobressai nessa área de transportes, né? A gente vê que em algumas áreas a gente é bastante deficitário, na parte de rodovias e transportes, em alguns momentos a gente está até bem avançado, né? Então a gente vê a introdução agora do DAI, né, do Detecção Automática de Incidentes, tanto as concessões quanto os reguladores trabalhando em parceria aí para trazer essa tecnologia aplicado, e o Free Flow agora entrando, né, um pouco mais forte, né? A gente vê a gente vê aqui em São Paulo, né, lógico, o governador acelerando essa implementação, mas vários outros estados também trabalhando, né, que a gente entende que o próprio Free Flow resolve muitos problemas de infraestrutura, reduz pegada de carbono, identifica o usuário. Então, são vários nuances aí que o Free Flow traz para a rodovia, né? E tudo isso é tecnologia aplicado, né? Então, o DAI, o Free Flow, toda a parte de tecnologias aplicadas para a Smart City, né, para proteger o cidadão, para melhorar o trânsito nas cidades, identificar um sistema, um problema que está acontecendo na cidade, né? Eu acho que vale uma parte aqui, porque a gente vê também uma mudança de como essas tecnologias estão sendo desenvolvidas e aplicadas. Por quê?
Hoje ainda, você tem sistemas especialistas, onde você cria uma inteligência com uma finalidade específica, né? Então, sistema de inteligência artificial, você vai criar uma AI, né? Um modelo que vai identificar um padrão, vai identificar um carro, um objeto, uma placa, uma pessoa. Isso já é massivo, você usa um sistema de deep learning para fazer esse treinamento, e isso já está bem avançado, com uma alta acurácia, né? Então, esse é um ponto que já está bem desenvolvido e aplicado. A gente começa a ver dois movimentos, né? Um é você criar a inteligência que vai identificar, ok, isso aqui é um padrão, e isso aqui é não padrão, é um sistema de identificar anomalia. Então, está acontecendo alguma coisa que não é o padrão desse ambiente. Não conformidades, né? Não conformidade. E ele gera um alerta, né? Isso reduz a minha necessidade de prever tudo o que vai acontecer naquele ambiente. Não tem que prever. Estou prevendo um acidente, estou prevendo que tem um carro, estou prevendo que tem uma pessoa. Não, isso aqui é o padrão. Normalmente o sistema grava o ambiente padrão por um tempo e depois você pede para ele gerar um alerta quando ele não for um padrão, né? E o sistema inteligente ele pode identificar que aquilo não é um padrão, né? E o AI generativo vai nos trazer o que a gente chama de reasoning, né? Ele começa a entender a cena mais do que treinar o modelo. Então ele fala, opa, peraí, está acontecendo algo nesse sentido. E você consegue interagir com esse sistema e pedir para ele te alertar se algum desses padrões acontecer. Olha, quando de repente tiver uma pessoa com um capuz, com uma arma, por favor, me gera um alerta. Você consegue com o Reason, ele vai entender a cena e falar, opa, peraí, tem uma pessoa com capuz, com arma, agora eu vou te dar esse alerta, né? Então, o próprio sistema de Generative AI, de LLM, começa a nos trazer essa inteligência que vai ajudar muito e vai mudar esse paradigma do sistema de segurança. Eu acredito muito nesse sentido. Sabatini, quando a gente fala, e aí trazendo isso para o público, né, de uma forma mais palpável, quando você fala em IA generativa, o pessoal já associa com o ChatGPT, né? E cada vez mais a gente vê o pessoal utilizando essas ferramentas e, assim, crescendo em escala. Mas como trazer essa condição do que você aplica para a grande indústria? Como que o que falta para escalar essa IA generativa que comece esse movimento para aplicação prática no corporativo, na indústria? Legal, acho que é um ótimo ponto e a gente está meio que num ponto de fricção agora, né, entre para escalar mesmo esses modelos, né? Eu acho que vale aqui um paralelo aqui, Kleber, porque a gente olha, quando a gente olha para a inteligência artificial, só surgiu lá na década de 50, 60, foi evoluindo, né? Na década de 70, 90, a gente chama de o inverno da AI, onde houve muita desilusão ali, porque, na verdade, tinha muita pesquisa envolvendo sobre o tema, só que não tinha poder computacional para você poder utilizar, né? Então, houve um período que houve muito desinvestimento no segmento, porque muita gente acreditou que aquilo era uma tendência que ia acelerar, mas não tinha capacidade computacional para fazer aquilo funcionar, testar, validar e pôr para funcionar mesmo. E aí, o que aconteceu depois da década de 90 começou a aumentar o poder computacional, né? A própria Lady Moore, que é uma das nossos fundadores da Intel, você tem praticamente você dobra o processamento a cada 18 meses, né? Ele tem um poder aí exponencial para trazer mais poder de processamento. E isso, junto com a comunidade, junto com os pesquisadores, foi destravando várias barreiras dentro do sistema de AI, dentro das pesquisas, e isso aplicado no segmento, né? Então, a gente vê lá, mais ou menos em 1997, começou a introduzir a primeira câmera IP, fazendo até um paralelo para o segmento aqui, né? Começou a surgir as primeiras câmeras IP e massificar a parte de câmeras e fazer com que essas câmeras virem no sistema de dados, né? Mas voltando para a AI, a gente viu que somente ele evolui para Machine Learning, Deep Learning, e somente em 2017 o Google lança um paper que chama Attention is All You Need. E aí tem uma startup chamada OpenAI que pegou esse sistema de Deep Learning chamado Transformer, treinou um modelo, que seria um dos primeiros, um dos mais famosos LLM, né, que é Large Language Model, e conseguiu colocar isso num ambiente onde você conseguia interagir com ele através de um chat, né, para poder massificar e trazer isso para o usuário comum, um usuário que gostaria de utilizar aquilo. Que até então você desenvolvia esses sistemas inteligentes e aplicava numa solução. Então, há muitos anos, tem vários parceiros nossos que têm mais de 20 anos fazendo isso para o sistema de segurança. Onde ele cria. Não tinha um front-end, ele era muito mais. O desenvolvedor utilizava aquilo, mas trazia uma solução mais ou menos pronta para o cliente final, mas não tinha o poder de gerar
esse tipo de conteúdo, de gerar essa parte. Então, a gente vê que a partir de 2022, né, que foi lançado o ChatGPT, então, em 2017 teve esse paper do Google lançado, ele acelerou muito essa parte de inteligência e de entendimento de NLP, que é a linguagem humana. Né? Conforme você consegue otimizar esse processamento de linguagem humana, você consegue acelerar várias outras soluções baseadas nisso. Né? Então, a gente vê que, cada vez mais, o AI generativo vai conseguir resolver problemas mais complexos em diversas verticais, né? Como a gente destrava isso, né? Voltando, desculpa todo esse... Não, mas Não. importantíssimo esse Prova, contexto. é. Uma aula. Mas como é que a gente vê, né? Até dentro da Intel, como é que a gente vê isso sendo destravado? Primeiro, os LLMs não resolvem todos os problemas da sociedade, porque são normalmente treinados com modelos que a gente chama de fundacional, com a base de dados quase sempre da internet. Né? Então, a gente pega tudo que tem na internet, treina e cria uma LLM. A gente começa a ver surgimentos do que a gente chama de SLM, que são Small Language Model, especializados por verticais. Então, eu tenho uma SLM que vai ser treinado um sistema de medicina, por exemplo, que vai ter muito conhecimento naquela área. A gente vê SLMs aplicados ao sistema jurídico, a gente vê SLM... Eu ainda não vi nenhum sistema de segurança. É uma oportunidade aí. Criar não sei se existe, eu não tenho esse conhecimento, tá? Mas eu não vi ainda um SLM que funcione como um agente, um gestor de segurança que tem esse conhecimento do segmento. Né? Mas essa é a tendência, você ter SLMs, onde você tem sistemas especializados conectados com uma LLM para ter esse entendimento. E existe um paradigma, porque grande parte dos dados estão dentro das empresas, não estão disponíveis na internet. Né? Até a área de segurança é uma área que, tanto a segurança quanto a parte de indústria e manufatura, muito conservadora na questão dos dados. A maioria das empresas prefere deixar esse dado dentro de casa, dentro dos seus servidores, do seu data center, por uma série de questões, né? Mas principalmente por segurança, por LGPD. Então, esses dados não estão dentro dos LLMs, estão dentro das empresas. Né? E aí a gente começa a ver uma arquitetura que a gente chama de RAG, que é Retrieval Augmented Generation, onde eu consigo pegar o dado da empresa, conectar com uma LLM e eu dar essa resposta mais customizada. Então eu treino uma SLM com esses dados das empresas que têm esse conhecimento para a área de vigilância e segurança. Um exemplo, as rodovias têm dados muitos anos até de gravação de rodovias, de acidentes, de incidentes. Isso não é um dado amplamente divulgado. Você não tem um monte de dado de acidentes de carro. Essas rodovias têm. Então elas podem treinar um modelo que identifica aquele padrão, né? Uma SLM conectado com uma LLM, faz esse sistema de RAG para identificar um acidente e, quem sabe, até prever um acidente. Olha, nessas condições acontece um acidente. Por que não eu ter uma inteligência que vai entender os ambientes, o que está acontecendo e prever um acidente? Né? Eu acho que a gente não está muito longe disso, não. Mas essas empresas utilizarem os dados, entender... Acho que esse é o paradigma das empresas, né? Todo mundo está investindo em AI, todo mundo está entendendo esse movimento. Como é que eu consigo criar essas arquiteturas onde eu consigo conectar os meus dados com os dados desses LLMs para tirar o melhor benefício? Como é que esses dados me geram um retorno operacional, que eu vou investir bastante para fazer esses processos? Como isso me retorna na empresa, né? E como eu tenho a segurança desse dado? E aí que a Intel entra com um sistema que a gente chama de AI Everywhere, porque a gente tem sistemas, cada vez mais a gente melhora o poder computacional de AI para o AI PC. Então, a gente traz AI para o notebook, a gente traz AI para o desktop, a gente traz AI para o servidor. Dependendo do tamanho do meu modelo, eu não preciso acessar o cloud para acessar esse dado. Dentro da minha empresa, eu posso processar essa informação, posso processar esse SLM, até mesmo um LLM de alguns bilhões de parâmetros é possível processar dentro de casa. E eu não preciso acessar uma rede externa, expor os meus dados para uma rede externa, para eu poder usar uma API e usar esse LLM. Você pode fazer isso dentro de casa ou usar uma arquitetura, como é o caso do RAG, onde eu uso um pouco dentro de casa, um pouco fora. Mas o fato de eu ter o poder de processamento local cada vez mais crescendo, vai destravar muita coisa. Porque aí eu posso, no meu notebook, no meu desktop, na minha workstation, no meu servidor, processar essa informação em tempo real. Eu não preciso usar uma API de um terceiro para processar essa informação. Então, acho que isso vai destravar muita coisa. Como eu falei da evolução do poder computacional, a gente continua evoluindo, cada vez mais a gente consegue processar mais informação paralela, né? Ao mesmo tempo, uma latência muito baixa. Então, acho que o poder computacional vai acelerar, os dados das empresas vão acelerar, o processamento local, uma arquitetura onde eu processo todas as camadas, local, no transporte do dado e no data center, acho que vai destravar também. Agora, e os cuidados que a gente tem que ter com isso? Onde pode dar errado tudo isso, né?
beleza, o avanço da tecnologia, integração, nichar, né? Primeiro a tecnologia foi abrangente, agora nichar para especialização. Agora, quais são os cuidados que os profissionais, as empresas, a gente precisa ter, porque eventualmente pode dar errado algumas coisas. Por isso Na que já implantação fala de obrigado novas pro chat tecnologias. GPT quando faz alguma coisa, agradece, seja educado. Exatamente, Já sabe, quando ele virar um robozinho, quando ele crescer, né? Ficar fortinho, né? Ele vai lembrar e judiar da gente, cara. Eu sempre agradeço, falo, muito obrigado, você tá indo bem. Não é bom discutir, não. É igual com a Alexa também, né? Dentro de casa. Só bom dia, boa noite, você tá bem, tá mal, tá com frio, né? Mas eu acho que a partir do momento que a tecnologia avança muito, né, surgem alguns dilemas importantes, né, que a gente precisa olhar, né? Primeiro, a segurança da informação. Acho que isso é muito latente e fundacional até, né? Como é que a gente trabalha esses dados, como é que é o dilema que eu falei das empresas, né? Eu tenho esse dado dentro de casa, o que eu vou fazer? Né? Eu vou expor o meu dado externo para poder treinar um grande modelo que vai me ajudar. Eu vou fazer isso dentro de casa, eu vou tentar um paralelo entre as duas coisas. Então, o dado em si, ele tem logicamente tem um valor, mas ele tem um risco muito grande, né? Então, as empresas têm esse paradigma de o que fazer com esse dado, né? Que eu estou gerando em grande escala, eu tenho esse poder, esse asset na minha mão, né? O que eu faço com esse monte de dado, né? Acho que a segurança da informação é um ponto fundacional aí muito importante. Observar como está sendo criado, como está sendo treinado esses modelos, né? A gente fala muito sobre viés de modelo, né? Esse modelo é bom, esse modelo é ruim. A gente diz que o modelo é tão bom quanto a base de dados que ele foi criado, né? Então, se eu for aplicar alguns modelos para uma certa classe, pessoa, etnia, objeto, eu tenho que ter certeza que dentro desse modelo eu tenho uma visão ampla daquilo que eu tô expondo esse modelo, né? Para que ele não tenha nenhum viés, nenhum mau funcionamento baseado no modelo. Se você vai treinar um modelo e você colocar só um padrão de objeto, de pessoa, ele vai ter sempre alguma visão um pouco distorcida da realidade, né? Então, assim, treinar modelos com uma visão ampla, de um dataset bastante amplo, é importante. Segurança da informação é super importante. E as empresas cada vez mais criar essas políticas, né? Avaliar essas políticas de dados, como que elas vão poder trabalhar, como que ela vai expor, como é que ela vai dar acesso para os funcionários para esse tipo de tecnologia. Acho que é um dilema que as empresas estão nesse momento, né? Logicamente, não vou entrar aqui num assunto mais polêmico sobre regulação, sobre poder público, poder privado, né? Que também é uma discussão super ampla, né? Que isso vai acontecer cedo ou tarde, né? Já está acontecendo em alguns verticais. A própria LGPD vem um pouco nessa linha, né? De proteger os dados, proteger o cidadão. Isso vai acelerar bastante nos próximos anos, né? Então, se aumenta o poder computacional, você aumenta cada vez mais os modelos de AI e o que pode ser resolvido, você começa a entrar em dilemas complexos da sociedade, né? Então, não só para o nosso vertical, né? A gente começa a trazer paralelos aí que precisam ser discutidos e ou regulado, ou ter um entendimento, padronizado, né? A gente fala muito de padronização também, que meio que cada um cria o seu modelo de AI, né? Isso é meio que até que um desperdício de recurso, né? Você pensar que várias empresas estão criando modelos de LLM, não existe energia, não existe planeta para todas as empresas criar o seu próprio LLM. Então, por que não começar a fazer um padrão de alguns desses modelos para que todo mundo possa tomar benefício, né? Através do open source. A gente viu, acabei esquecendo de comentar, né? Quando surgiu lá o DeepSeek, né? Que deu uma balançada no ecossistema de AI, que falou, puxa, uma empresa com muito, pelo menos dos dados que eles passaram, né? Vamos se basear nesse dado, ele conseguiu, com um valor menor de investimento, treinar uma rede tão boa quanto os grandes modelos, né? E isso a gente vê que é o poder do open source. Cada vez mais que a gente disponibiliza, toda a comunidade open source disponibiliza isso para a comunidade, o poder de criação do todo é muito maior do que o poder de criação de uma empresa, né? Então a gente vê que isso vai trazer uma base fundacional grande e acho que a tendência é ter consolidações e padronização, porque senão não tem planeta para todo mundo ter a sua própria inteligência nesse modelo, né? E aí, falando em tendência... Modelo colaborativo, né? Você, falando em tendência, você trouxe esse livro aqui pra gente, para falar um pouquinho sobre ele, A Guerra dos Chips, a batalha pela tecnologia que move o mundo, Chris Miller. Fala um pouquinho, por que trouxe esse livro para indicar aqui para nossa audiência? Eu trouxe esse livro porque, primeiro que ele é um livro até Ele é um livro, uma pesquisa baseada do Chris Miller, Sabe né? que o Chris só mostrou porque é o nome dele. Né? Ah, é? Só por isso que ele tá todo Não, orgulhoso Chris, aí. Palmira. Ele só leu o Chris.
Eu acho que esse é um livro muito legal para quem está na área de tecnologia. Eu acho que até para quem tiver na área de TI, então, nem se fala. Meio que obrigatório. Eu diria até que é uma obrigatória a leitura, porque primeiro que ele mostra a evolução da tecnologia, ele vai passando por várias empresas, como que surgiu os chips, como é que surgiu os transistores, quem foram as empresas que trabalharam, como é que foi essa evolução, como é que teve uma questão científica. É muito legal acompanhar toda essa trajetória, né, de mais de 50 anos na indústria, e não puxando sardinha aqui para o meu lado, mas ele fala até da história como a Intel esteve inserida, né, desde o surgimento do primeiro transistor, primeiro chip, como foi essa evolução, né? Mas ele fala um pouco mais dos dilemas que a gente está observando hoje na sociedade, porque, primeiro, o chip se tornou um elemento essencial, né? A gente fala que a tecnologia, o chip, principalmente, é o novo petróleo, né? Você não vive mais, nós não vivemos mais sem chip, sem tecnologia aplicada. Eu não conseguiria chegar aqui sem chip, né? Eu não conseguiria pôr no GPS lá e chegar aqui hoje. Você não estaria vendo essa questão aqui do Café com Segurança sem chip. E na pandemia, houve uma questão que todos acompanharam, que começou a faltar chip. Né? E o mundo começou a parar em várias áreas. Começou a faltar carro, começou a faltar equipamento médico, começou a faltar um monte de coisa que as pessoas não se davam conta, que era um fator de chip. E as nações começaram a observar o seguinte: opa, mais de 80% da minha cadeia de produção está na Ásia. Né? Então, houve uma globalização onde grande parte da produção de chip foi instalada na Ásia. Né? Grande parte em Taiwan, Malásia, tem alguns... Japão, então tem vários chips sendo produzido, desenvolvido e produzido, principalmente produzido na Ásia. Né? E essas grandes nações começaram a observar o seguinte: a cadeia de suprimento não é sustentável. Se eu tenho um problema na Ásia, eu praticamente paro com 80% de produção de chips no mundo. Né? E tem o livro faz bastante esse paralelo, mostrando o seguinte: uma das grandes fábricas de produção de chip é a TSMC, né, que está em Taiwan, que fabrica praticamente todas as grandes empresas do mundo. Né? Isso inclui iPhones para a Apple, inclui os chips da NVIDIA, inclui chips da AMD, inclui Tesla. Então, quando a gente olha dos grandes fabricantes de chip do mundo, a gente tem a TSMC, a gente tem a Samsung, a gente tem a Intel. São os 3 maiores fabricantes que realmente têm fábrica de alta tecnologia para segmentos, para todos esses segmentos que a gente tem hoje, né? Desde mobilidade, transporte, infraestrutura. Né? Essas empresas praticamente dominam quase que 100% o mercado de chip de alta densidade, né? De alta complexidade. E a TSMC é um grande fabricante global e está em Taiwan. Existe um dilema político, né? Sobre China, Taiwan, Estados Unidos. Então, esse livro traz esse paralelo, desde a história da tecnologia até um dilema que a gente está atual sobre Taiwan e China. Então, acho que é muito legal para ter esse conhecimento e para entender um pouco mais esses dilemas que estão acontecendo nesse momento. Muito show. Lembrando que tivemos, né? Acho que foi na pandemia, sentimos essa condição na indústria como um todo, né? Israel precisando dos chips, montadoras com veículos prontos, aguardando. Tinha chip nem de chips. batata, rapaz. Tava faltando tudo na pandemia. Né? Ô Sabatini, agora eu queria só puxar um pouquinho de novo sobre... Você falou sobre a sua carreira, o início na Intel e tudo mais, e você completou maioridade já, né? 18 anos lá na Intel. Isso é muito bacana porque a gente... obviamente tem a mudança das gerações. Hoje em dia é uma galera mais ansiosa, né, que em 6 meses de trabalho já quer virar CEO da empresa e etc e tal. E às vezes construir uma carreira dentro de uma empresa, às vezes não é mais algo que as pessoas consideram, porque acho que é difícil, é longo e tudo mais. E aí, para dar uma dica de livro também, tem um livro bastante interessante, que é o Sequestro da Segurança. Que eu tive o prazer de escrever junto com o Que Antônio está disponível Neves. aqui no CT também. Está disponível aqui no CT também. E lá a gente traça um paralelo entre empreender e intraempreender. E o objetivo é exatamente mostrar que, independente por qual caminho você for, você tem condições de alcançar as mesmas coisas, né? Seja dinheiro, seja sucesso, seja felicidade, seja prazer, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse o seu lado intraempreendedor. Porque certamente você empreendeu dentro da Intel. Você deu exemplos aí de quando você olhou o mercado de segurança, enfim, certamente você teve que fazer diversas ações de empreendedorismo para seguir sua carreira. É legal falar um pouquinho disso para todo mundo conhecer também e principalmente para o jovem ou a galera que às vezes está um pouco perdida na carreira também e ouvir bons exemplos, né? Legal, excelente, obrigado. Eu acho que um
um ponto que eu até falei no começo, né? Algumas vezes eu gosto até de dar mentoria, palestra, coisas nesse sentido, para uma das entidades que a gente apoia na Intel, é a CEAP, né? Que apoia jovens. E mostrar que, na verdade, você, hoje em dia, primeiro que o conhecimento está disponível, qualquer um que tenha um celular, um computador consegue acessar e escolher uma carreira, treinar, buscar conhecimento para entrar em qualquer vertical, qualquer mercado corporativo. Há muitos anos atrás, talvez não fosse tão fácil você ter esse acesso. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue ter esse acesso e às vezes, mudar até a história da família dele, da carreira, de tudo que ele está vivendo, né? Então, esse é um ponto interessante, né? Como eu falei no começo lá, eu sou filho de escola pública, né? Então, conheci pouco, tive uma educação ruim, tive que ir muito atrás do conhecimento direto, né? De buscar conhecimento, de buscar formas de mudar um pouco a realidade, né? De ir para uma área que eu gostava muito, que era de tecnologia, né? Quando eu entrei na Intel, eu entrei como trainee, né? E uma das coisas que logo no começo me falaram é que falaram assim, olha, aqui a gente não efetiva ninguém. Foi uma das primeiras mensagens que eu recebi. Vai tá animador, né? 2 anos. Vai, garoto. Mensagem motivacional. Vai que Vai aqui que é a gente tua. não efetiva ninguém. Porque meio que era o próprio RH, né? Porque assim, como uma empresa global, eles tinham um perfil de falar assim, olha, a gente... Existe ainda um pouco esse paradigma de algumas empresas globais, né? A gente tem profissionais aqui experientes, sênior, profissionais com muito conhecimento do mercado, que atua dentro das empresas, né? E a gente tem aqui uma parte de trainee, estagiário, pessoas que estão começando, e parece que no meio do caminho, algumas empresas têm um gap ali, um buraco, porque algumas vezes você não tem esses profissionais intermediários, né? Que vão fazer um trabalho até mais básico, né? Então, naquele momento, foi essa leitura que eu tive. Falei, tá, eu entendi. Então, eu entrei aqui nessa empresa, uma empresa top, uma empresa muito legal de tecnologia, icônica e tudo mais. Eu não tenho uma perspectiva né, como eles me falavam, né, de efetivação não garantida, né? Não é que não é certeza, né? Não é garantido, né? Então, a gente não garante que a gente vai efetivar e você precisa desenvolver aqui sua carreira. E eu tive que desenvolver minha carreira dentro da Intel desde o começo, porque aí eu tive que primeiro, eu tive duas coisas muito legais: acesso a profissionais excelentes que me ajudaram muito, né, nessa carreira, mentoria, conhecimento, desenvolvi muito como pessoa e como profissional dentro da empresa. Segundo, acesso a um conhecimento vasto, que também a Intel, dentro do ecossistema, se a gente falar isso agora é um pouco mais simples, né, mas olhando aí há 18 anos atrás, muita coisa ainda era muito fechado de conhecimento, né? E na Intel eu tinha acesso a muita coisa interno, né? De conhecimento, de tendência. Eu falava, caramba, eu tenho uma visão do que vai acontecer daqui 3, 4 anos à frente. Eu achava isso muito legal, né? Eu estudava aquilo, eu gostava muito, né, de estudar aquilo. E eu acho que isso me colocou num patamar um pouco diferente das pessoas que passaram pela Intel, que fizeram um processo tradicional, executaram as tarefas, entraram, saíram. Eu não, me aprofundei na empresa, eu me aprofundei no segmento, eu era apaixonado pela tecnologia. Um ponto interessante, quando eu entrei na Intel, o meu inglês era muito ruim. E inglês era meio que um pré-requisito na Intel, porque praticamente tudo que acontece lá, desde os treinamentos até tendências, mensagem executiva, é tudo em inglês. Então, pessoalmente, eu tive que correr atrás do inglês, fazer curso por fora, porque eu precisava ter isso como um mínimo necessário para manter na Intel. Eu fui identificando alguns gaps e fui correndo atrás, né? Beleza. Então, consegui efetivar na Intel, ponto 1. Eu entrei na área de engenharia, que é uma área que eu já estava cursando, que eu gostava bastante. E dentro da Intel, eu fui observando, primeiro, algumas oportunidades, o intraempreendedorismo, né? A partir do momento que eu identificava uma oportunidade, eu me preparava para poder ou me colocar nessa posição ou para trazer uma resposta rápida para aquele problema. Eu costumo dizer que a sorte, né? O pessoal fala, nossa, mas você tem sorte, né? Ah, você tem sorte. Eu digo que a sorte sempre me encontrou trabalhando bastante. Então, eu sempre trabalhei muito nesse segmento, fui atrás de informação. Acho que a própria engenharia nos treina primeiro a resolver problemas, diversos segmentos, né? Acho que é legal porque o engenheiro está preparado para trabalhar em várias áreas, não só na área de tecnologia. E o segundo, a engenharia nos ajuda a entender que não existe um problema tão complexo que você não possa quebrar ele em partes e resolver ele. Ele tira um pouco esse paradigma da sua cabeça de falar, cara, esse problema é gigante. Ele fala, não, peraí, vamos entender melhor. Como é que eu quebro esse problema? Como é que eu resolvo ele em partes? Então, isso muda um pouco a mentalidade dos engenheiros, isso mudou a minha mentalidade de entender de me tornar um resolvedor de problemas, desde um problema de tecnologia até um problema
de negócio. Então, quando eu vejo um problema de negócio, pô, preciso entrar no mercado de segurança e vigilância, tá? O que eu preciso desenvolver? Na minha cabeça está muito claro. Eu vou entender o mercado, eu vou entender quem são os players, eu vou criar uma estratégia, eu vou buscar recursos, eu vou começar a executar. Eu tenho um processo bem desenhado, onde eu consigo desenhar, fazer esse desenvolvimento para várias verticais. Então, eu tive a oportunidade dentro da Intel de ter acesso a conhecimento, acesso a profissionais excelentes, buscar entender alguns gaps que eu tinha de perfil, buscar esse conhecimento e sempre que tinha uma oportunidade, eu estava ali pronto para entregar uma proposta ou algumas vezes até à frente de falar, cara, a gente não está olhando para essa vertical e a gente deveria estar olhando. Então, são coisas que veio me ajudando muito, veio me ajudando a crescer profissionalmente dentro da Intel, dentro da indústria como um todo, né? Até um paralelo legal, comecei no Brasil nessa parte, hoje eu olho para toda a América Latina. Então foi um dos movimentos que aí também eu fui atrás de estudar espanhol, né? Foi outro gap que eu observei, falei, peraí, eu quero crescer, eu vou para os Estados Unidos, eu quero crescer para a América Latina, então eu tenho que estudar espanhol para ter um mínimo de conhecimento, né, e poder entrar em outros mercados. Comecei a estudar como é que funcionava o México, a Colômbia, a Argentina, quais eram os maiores mercados de segurança, quem são os players, maiores gaps, para poder entrar nessas verticais. Então, empreender aí tanto a parte de negócio quanto a parte de verticais e trazer oportunidades. Que legal. E, Sabatini, você falou também no início, quando você olhou o mercado de segurança, de ver também os parceiros internacionais da Intel e fazer parcerias com empresas nacionais também para ir junto, né? Exatamente. Qual foi essa importância de crescer junto com esses parceiros e hoje quem são esses grandes parceiros da Intel? Quando a gente olha porque como é que aconteceu esse paralelo, né? Quando eu fiz um levantamento primeiro, quem eram os maiores players globais, né? Desde players de software, de VMS, de analítico, integradores. E eu acho que uma coisa ficou muito clara desde o começo dessa pesquisa como Intel. A gente não consegue atacar... Primeiro, a gente consegue atacar todo o mercado, lógico. Segundo, como é que a gente vai segmentar... Onde a gente tem uma vantagem competitiva, onde a gente consegue realmente atuar e trazer um diferencial como Intel. Não, algumas vezes não é na base da tecnologia, na base... A gente, como eu falei, do open source, né? A gente coloca isso para a comunidade, mas isso é meio que auto-desenvolvido. Né? Eu não consigo ir para cada instalador e ajudar ele a desenvolver. Então, a gente coloca isso na comunidade, isso forma uma base de tecnologia. Ponto 1. A gente começou a olhar que a Intel tem uma grande influência e solução focada no mercado de enterprise. Então, quem eram os grandes players no segmento de enterprise? Né? Que tinham uma solução estruturada, que já tinha um avanço, já tinha câmera instalada. Não queria ir para o cara que estava começando a instalar câmera. Queria ir para o cara que estava na fase 2 e fase 3. Ou, bom, já tenho um sistema de câmera, quero trazer inteligência para minha operação, eu quero conectar mais sensor, ou esse é o público target para nós. E aí a gente começou a estudar quem eram os maiores players, né? E aí a gente começou a ver alguns globais e alguns locais, né? Então, dos parceiros globais de VMS, de analítico, a gente começou a ver, por exemplo, a Genetec, ISS, a Milestone, a Bosch, e são grandes empresas globais de Axon Soft, são grandes players globais que já tinham um trabalho com a própria Intel para otimizar os códigos deles. Então, essas empresas, dentro do código dessas empresas, já tem uma otimização com Intel. Eles utilizam o OpenVINO da Intel, é um trabalho global que a gente faz, né? Um pouco na Europa, um pouco nos Estados Unidos, para que essas empresas tragam essa otimização de código dentro do core dessa aplicação. Então, esse cara meio que já tinha o software pronto com o OpenVINO da Intel, ele funciona muito bem com a arquitetura da Intel. E você pode aplicar ele num mini PC, num servidor, no cloud, você pode aplicar onde você quiser. Então, desses players globais, esses foram os principais de software que a gente acabou atuando no mercado local, entendendo e trabalhando. E aí, no mercado local, a gente vê, por exemplo, a GeForce, a Savage, que são grandes players de VMS, que tem uma base instalada muito grande, empresas de criação de analítico, né? Várias empresas de criação de analítico, como a IP Extreme e vários outros que vieram na esteira do local, onde a gente conseguiu mostrar essas ferramentas. E até hoje é assim, quando a gente encontra uma dessas empresas, não só do segmento de segurança, que está desenvolvendo modelos de AI, principalmente de vídeo AI, normalmente ele está utilizando uma base da comunidade pura, né? Ele tem lá um vídeo analítico, alguma coisa em TensorFlow, ele está aplicando isso para o mercado. Normalmente ele cria esse modelo, ele aplica, e aí depois que ele vai entrar para um processo de otimização, a gente consegue entrar bem com essas empresas nesse momento de otimização. Porque a partir do momento que ele está criando ainda a solução, está meio que ainda não tão maduro para arrumar essa arquitetura da solução dele. Então, muitas empresas estão começando, a gente fala, estou criando um modelo, fala, tá bom, legal, tá aqui as bases da Intel, vai lá e desenvolve, daqui a alguns meses a gente fala de novo. Porque aí sim a gente consegue trazer essa maturidade e falar, legal,
você tem 10 câmeras rodando em um servidor. Eu vou te trazer uma fórmula para você rodar 50 câmeras no servidor. Isso muda seu negócio? Muda o negócio. E aí a gente começa a trazer essa conversa. Quando a gente faz uma transição de tecnologia, a gente está entrando agora com o Xeon 6, por exemplo. Ele acelera muito o modelo de AI. Então a gente pega esses players, parceiros nossos, dá acesso algumas vezes até antecipado para essa plataforma, o cara testa. E aí na hora que ele entra num RFP, num negócio, ao invés de dar a base tecnológica dele é 50 servidores, ele entra com 10. Isso realmente muda o negócio dele e é o fator decisivo entre ganhar ou perder o negócio. Então, para essas empresas, a gente costuma criar uma estratégia que a gente chama de 3 pilares. Uma estratégia de tecnologia, onde a gente entende a tecnologia dele, onde ele está atuando bem, onde ele precisa melhorar, tanto de hardware quanto de software. A gente vê uma parte de vendas, quais os mercados que ele está atuando, se a gente já coexiste nesse mercado, como é que a gente ajuda a acelerar. Terceiro, de marketing e comunicação, como é que a gente ajuda e vai junto com esses parceiros para crescer no segmento. Né? Pô, legal, você resolve esse problema aqui, complexo da indústria A. Cara, tem N indústrias com o mesmo perfil que poderia resolver esse problema. Vamos junto, levar isso para o mercado, fazer marketing para que isso possa acelerar. Então, a gente faz investimentos de marketing e comunicação junto com o parceiro para poder acelerar essa curva aí. Aí, Cris, na verdade, mencionei algumas, né? Mas são várias empresas, algumas que a gente está mais próximo no dia a dia, outras que vão surgindo na esteira aí das oportunidades para a gente poder trabalhar. Não é bem um ecossistema fixo, né? A gente tem os principais, mas todos que estão usando a tecnologia Intel, tanto de hardware quanto de software, fazem parte do nosso ecossistema. Então, eu não gosto de selecionar o parceiro A versus o parceiro B. Eu gosto de dizer o seguinte, a gente tem um ecossistema muito grande de parceiros, tanto de hardware, de software, que estão interagindo nesse ecossistema. Alguns estão mais próximos nossos, outro um pouco mais distante, mas a nossa tecnologia é pervasiva, está em todo lugar. Então, todos são parceiros nossos aqui dentro do ecossistema. Muito show. Fantástico. Sabatini, antes da gente fechar, estivemos juntos lá em Las Vegas, né? Baita oportunidade de networking de mercado. E eu, cruzando ali pelos corredores com alguns colegas, o pessoal falava: Clebão, Intel RealSense, Intel RealSense. Conta para nossa audiência, de uma forma simples, de uma linguagem acessível, o que é a tecnologia Intel RealSense. Legal. A gente tem... Muita gente conhece a Intel do processador, né? Então, acho que a gente não precisa falar do Intel Core, do Intel Xeon, né? Para infraestrutura. Não, o Cris é do tempo do 386, 286. É o DX2 66 MB. Pentium pra ele foi... Nossa, Brincadeiras à parte, quando eu entrei na Intel era Pentium, né? A gente lançou a primeira linha de Core. Então, ele Tava junto no primeiro Core. Já tá agora na 15ª geração, praticamente, de Core, né? Mas, assim, todo mundo pensa na Intel, pensa no processador, né? E, realmente, a gente é a empresa líder aí de desenvolver sistemas de processamento, né? Eu digo até sistemas de processamento, porque hoje o processador está em todo lugar. Você pode aplicar ele em diversos formatos, né? A gente tem um time muito grande de software. A gente tem mais de 12 mil engenheiros de software para poder não só desenvolver, acelerar esse hardware com drivers, com coisas desse tipo, mas para poder atender toda a comunidade, como eu falei, de open source. Nós somos o maior contribuidor do Linux, por exemplo, né? Quando você pega um Linux, baixa lá no computador da Intel, ele só funciona, tem muita engenharia por trás, muita gente validando código, kernel, driver, para que isso funcione, né? Então não é mágica, né? Tem muita engenharia por trás de software para fazer isso funcionar. E a gente tem uma linha de câmeras que é pouco conhecida do mercado geral, né? Com 2 formatos principais, né? 2 tecnologias principais. Uma é uma câmera de Stereo Depth, que ela tem uma tecnologia Stereo Depth, onde são 2 câmeras, né? Onde ele consegue triangular essas imagens, e junto com o infrared, ela tem Stereo Depth e infrared. Ele consegue ter uma visão 3D. Então, uma câmera 3D, com alguns modelos diferentes, aí muda um pouquinho se é Global Shutter, Rolling Shutter, algumas características técnicas, né? Mas ela já é há alguns anos muito aplicada no segmento de indústria. Grande parte dos robôs utilizam a nossa câmera. Eu até não sabia, fiquei sabendo desse dado recente, né? A Boston Dynamics, por exemplo, que é referência no segmento de robótica, né? Utilizam as câmeras da Intel para esses sistemas de visão. Porque quando você coloca uma visão 3D, você consegue ampliar o nível e a acurácia de sensoriamento desses robôs, né? Então, a gente tem modelos de câmeras, normalmente ela tem esse tamanho, né? Ela é bem pequena, onde você consegue trazer essa tecnologia Stereo Depth para você aumentar a acurácia de modelo, você ter uma visão 3D
né? Para você trazer alguns benefícios para algumas aplicações, né? De robótica, logística, medição de objetos, caixa, volumetria. Tudo isso em imagem 2D você não consegue ter tanta acurácia. Quando você coloca o 3D, você aumenta muito a qualidade desse tipo de solução. E a gente lançou recentemente a câmera para fazer a autenticação facial, que eu acho que sim se adere muito a esse mercado, onde você tem uma câmera super pequena. A gente fez um vídeo, né, com vocês, até mostrando a câmera. Ela consegue fazer uma autenticação facial. Na própria câmera, você consegue armazenar até 1000 faces, mas você conectado com um sistema, você pode ter N faces que você precisar. Ela tem um sistema de anti-spoofing dentro da câmera para identificar se é uma pessoa, se é uma imagem 2D, se é uma foto, né? E ele faz um liveness também direto na câmera. Então, em milissegundos, ele consegue avaliar essa imagem e identificar se é aquela pessoa, fazer a autenticação facial, e tem essa questão de spoofing liveness embarcado na câmera, né? Então, essa câmera ela já está amplamente disponível, você pode entrar no site da Intel e comprar, fazer o seu próprio sistema de autenticação facial, gravar, fazer um onboard, gravar e criar o seu próprio sistema, né? Ou você pode incorporar em vários sistemas. A gente está trabalhando com empresas de controle de acesso, empresas que estão incorporando essa tecnologia dentro dos produtos deles, né? Desde ATM, né? Caixa eletrônico, totens de autoatendimento, controle de acesso. Acho que a aplicação é enorme para esse segmento, né? Então, por isso a gente tem entrado aí não só em hardware, software, mas também sistemas de câmera para trazer especialização. A gente não vai competir em câmera tradicional de mercado, tá? É mais sistemas especializados para controle de acesso, para robótica, para isso aplicado para o segmento. Aí, fica a dica para acessar o vídeo da Intel, né? É isso aí. E ver um É isso pouquinho aí. das soluções aplicadas na prática. É isso. Senhores, estamos encerrando o nosso episódio Ah. número 544. Adalberto Benhaja, quem quiser te localizar nas redes sociais, qual o seu @? Procura lá Instagram, Facebook, LinkedIn, @Adalberto Benhaja. Christian Visual, @Christian Visual. Thiago Pavani Thiago Pavani. e CT Hub Oficial. Aê, galera. Sabatini. Quem quiser eventualmente te encontrar nas redes, como é que Você vai faz? achar no Instagram, @Fabiano Sabatini, mas eu sou mais atuante no LinkedIn, então me procurem lá, Fabiano Sabatini. Pode mandar mensagem lá, qualquer dúvida, quiser discutir, eu tô sempre olhando aí no LinkedIn. Excelente. E @Engenheiro Kleber Reis. Engenheiro Kleber Reis. Aí, ó. Estamos lá nas redes sociais. Galera, super obrigado pela tua atenção, pela tua audiência. A cada 15 dias, quinzenalmente, estamos com o nosso Café com Segurança. Foi uma honra tê-los Quarta conosco. sim, quarta não. Quarta sim, quarta não. É um Estamos no ar. cafezão. Valeu! Valeu. Pessoal. Valeu.